Oi, pessoal, espero que todo mundo esteja bem. Eu sou a Noelci e agradeço muito por vocês estarem aqui com a gente, né, estudando junto com a gente. Hoje, pessoal, eu senti assim, bem interessante esse assunto aqui. Olhem bem, quem tem filhos adolescentes. Então, olhem só, a gente fala sempre, saúde, é tudo saúde, tudo saúde. Se a gente não estiver bem, se a gente tiver problema na nossa família, enfim, todo mundo, nós somos humanos, né? Todo mundo tem problema e não adianta querer fugir disso. E todos os dias a vida é diferente, ela se apresenta em formas diferentes, acontecimentos diferentes e a gente tem que estar, puxa, tem que estar preparado, né, para as coisas, tem que perceber. E quantas vezes dentro da nossa casa a gente não percebe? Então eu estou acompanhando assim também psicanálise e pedagogia. Eu lendo aqui na pedagogia, que é um trabalho de aula também, que também a gente acompanha, a gente faz uma graduação também. Olhem só como é interessante. Tu tem um filho adolescente, tu não presta atenção, a gente não se dá conta, a gente faz de conta, a gente tem um sistema no nosso corpo mesmo, na nossa vida, da gente não querer ver, uma autodefesa, a gente não quer ver o que está acontecendo com o nosso familiar aqui dentro da nossa casa. E realmente, gente, isso aí acontece mesmo, ninguém está livre disso, por mais conhecimento que a gente tenha, a gente tem um sistema de defesa que ele faz com que a gente não veja, a gente não quer ver o problema. Olhem bem, gente, sinais de alerta em relação ao risco de suicídio em adolescentes. Olhem como é interessante isso. Se você tem um filho, se a sua amiga tem um filho, ou amigo, alguma coisa assim, que possam se dar conta disso. Olhem que interessante que é isso aqui, ó. O risco de suicídio em adolescente são as mudanças que ele pode apresentar na vida dele para a gente pensar que ele está querendo cometer um suicídio. Mudanças marcantes na personalidade dele ou nos hábitos. Ele sempre costumou se arrumar de uma forma e naquele momento ele está começando a se arrumar totalmente diferente. Os hábitos dele, se ele tinha hábito de fazer tal coisa, agora ele já não faz mais. É muito estranho, é um comportamento bem... Olha só, comportamento ansioso, agitado ou deprimido. A gente enxerga isso no nosso familiar, sim, mas o nosso sistema de autodefesa ele faz com que a gente fuja daquilo, não veja aquilo que a gente não quer ver que existe aquele problema. Então, olhem só, se ele se sentir ansioso, agitado ou deprimido, se ele ficar triste, é um assunto de prestar atenção. Piora no desempenho escolar, no trabalho e em outras atividades que ele costumava manter. Então ele já deixa assim tudo meio tirado, assim, ele já não está mais demonstrando muito interesse, assim. Ele estudava, pode ser menino ou menina, estudava assim, agora já não tem tanto interesse, ele já larga um pouquinho. Afastamento da família e de amigos. E costuma assim, a pessoa ela não se liga muito na família, não conversa, não conta o que está acontecendo. Os amigos também já não é de muitos amigos. Perda de interesse por atividades que ele gostava, que a pessoa gostava, que o adolescente gostava. Se ele gostava assim de ir ali fora jogar bola, de ir em tal lugar, ele perdeu o interesse, ele não está mais afim. Descuido com a aparência. Ele gostava assim, a menina, o guri também, de se arrumar, de sair bem arrumado, coisa assim, cabelo, coisa assim. Agora ele não tem mais. A perda ou ganho inusitado de peso. A pessoa não se importa mais se ela come um monte ou se ela nem come. Isso a gente está falando do adolescente, né, gente? É sinais de saúde e de preocupação enorme, não tem tamanho, porque um nosso filho, assim, quando ele começa a tomar esse caminho aqui, a gente já fica... Não dá pra gente fugir, existe o problema e é verdade, gente. Olha, mudanças no padrão de sono. No padrão de sono, então, é assim, se ele dormir, ele já não dorme mais direito, ele já não... Ou ele dorme demais, é mudanças do que ele fazia, né? Comentários negativos em relação ao futuro e desesperança. Ele comenta assim que ele não se importa com o que vai acontecer, assim, que ele não está nem preocupado ali do que ele quer ser na vida, assim. A gente nota isso, a gente sente isso,
Mas aquela velha história, nossa autodefesa, a gente não quer ver esse problema na nossa família, né? Disforia marcante, combinação de tristeza, irritabilidade e acessos de raiva. Comentários sobre morte de pessoas, sobre pessoas que morreram, interesse por essa temática. Por exemplo, assim, ele começa a falar assim, as pessoas que morreram e fazer perguntas assim. A gente tem que ficar atento, isso aí, gente, é um aviso, é uma demonstração dele que ele não tá muito legal, que ele não tá nem aí com o mundo, né? Quando ele começa a doar os pertences que ele sempre valorizou, ele sempre gostou de tal coisa, de um tênis, por exemplo, sempre gostou de um tênis, ele vai dar ele para um amigo, não interessa mais, ele não tem expressão clara e velada de querer morrer ou pôr fim à própria vida. Às vezes eles falam isso, gente. Olha bem, gente, a automutilação também, ela não se configura como uma tentativa de suicídio, ela define-se como, olhem bem que maravilhoso isso. A automutilação, quando as crianças, quem não viu um filho de um amigo, alguém assim, o adolescente assim, ele se cortar, ele se cortar todo, ele fazer essas coisas que, puxa, todo mundo deve ter visto isso. Ele se define como automutilação. Olhem bem, se a gente vê um filho assim, preste atenção, é a destruição deliberada direta ou alteração do tecido do corpo sem intenção consciente de suicídio, mas que resulta em ferimentos graves o suficiente para a ocorrência de lesões. Esse comportamento está associado a mecanismos mal adaptativos de enfrentamento ou estratégias de regulação de emoção. Nesse sentido, a automutilação deliberada pode ser utilizada para alívio de emoções muito fortes e de diminuição de tensão. A pessoa começa, a gente pensa assim, que ela vai estar fazendo isso para chamar atenção. Gente, prestem bem atenção nos filhos. Eu já vi isso nas visitas domiciliares, gente, a gente não, a mãe e o pai não se dão conta disso. Ele vai lá no quarto, ele se corta com gilete e com faca, às vezes é um corte profundo, uma coisa, gente, não. Preste atenção. Não é para chamar atenção isso aí. A automutilação faz uma função simbólica de apaziguar a dor, a angústia daquilo que não é possível nomear, não tem nome para isso. Logo, ajudar os adolescentes a dar nome ao que eles estão sentindo pode ser uma estratégia para diminuir as tentativas de automutilação e também de suicídio. Porque quando nós ajudamos a nomear esses sentimentos, estamos possibilitando igualmente que eles construam um espaço confiável de fala no qual podem expor seus pensamentos, muitas vezes turbulentos ou negativos, suas dúvidas relacionadas à sua identidade e ao mundo externo, suas incertezas sobre o que virá, se depois que a infância se esvaiu, eles ficam assim, é tudo uma confusão assim, misturando a infância com a adolescência e seus medos. Quando um adolescente relata o episódio com muita intensidade, percebemos que ele está com raiva. Por exemplo, é importante nomear para ele esse sentimento, fazendo uma pergunta assim, me parece... A pergunta que você vai fazer para ele, me parece que você está com raiva, ou será que você está sentindo raiva? Fazer uma pergunta assim, sabe? Por mais que pareça óbvio, por vezes eles não conseguem decifrar a carga de emoções e afetos que vivenciam. Um outro exemplo, fazer uma pergunta para ele dessa forma aqui, ó. Me parece que você ficou triste com isso que aconteceu. Não chegar assim e perguntar por que você ficou triste. Não, a gente vai dizer assim, me parece que você ficou triste com essa situação. Você quer falar sobre isso? Nossos filhos, normalmente, eles não gostam muito de falar com a gente, mas assim, a gente tem que puxar esse assunto. Se a pessoa estiver ouvindo, perceber a tristeza na fala, tu percebe a tristeza na fala dele. Esses temas... eles são de suicídio e automutilação, eles são crescentes no cotidiano das escolas. Eles não podem ser resumidos em frases de senso comum como eles querem chamar a atenção. Jamais a gente pode dizer nem na escola e nem na casa da gente.
ele está fazendo isso porque ele quer chamar atenção. Jamais, gente. Porque a criança, ou o adolescente, ele não está bem quando acontece isso. Quando fazemos essa pergunta, é bastante comum as respostas automáticas serem: ele é carente, ele é desinteressado. Vocês viram, gente, a gente nunca pode julgar assim uma reação de um adolescente, de um filho nosso, de um filho de uma amiga nossa. A gente tem que levar eles têm que fazer uma terapia. Gente, nunca, é um problema sério, eles estão fazendo a identidade deles entre criança e adolescência. Daí é tudo confundido nessa troca, assim, eles estão entrando na adolescência ou saindo da adolescência, e essas situações que a gente colocou ali, elas podem levar até gente de 18 a 29 anos, essa adolescência, de 14 a 29 anos. E da criança também. É uma fase assim, onde o ser humano, ele confunde ele junta todas as partes da vida dele, ele fica confuso com tudo, assim. Ele não, daqui a pouco ele não se relaciona bem. Vocês podem ver como é real esse acontecimento, assim, a gente não fica sabendo o que está acontecendo com o nosso filho. Daqui a pouco, nesse momento ali, quando ele está fazendo essas mudanças aí, daqui a pouco você cortando, não é para chamar atenção, gente. Pode ser que nesse momento ali, a gente tem que ficar muito atento, seja um momento que ele tá querendo, que ele vai se jogar nas drogas. Aí, a pessoa lá fora, se os pais não se interessarem, ajudar nesse momento ali, procurar um profissional para ajudar nesse momento, é o momento que lá fora alguém adota eles, ele vai buscar ajuda, conversar com alguém ali fora, adota eles, começa a oferecer drogas até que eles se viciem, e o caminho todo mundo sabe o que é. Pode ser de uma boa família, não importa a família, gente, não importa se a família é rica, é pobre, tem condições ou não tem tudo na vida, não importa. Vocês sabem muito bem que tem lá fora pessoas esperando para que haja essa mudança ali. Podem ver, tudo acontece nessa idade ali, da infância e adolescência, tudo. Não vai acontecer lá quando a pessoa já é uma adulta, ela já sabe o que ela quer da vida, ela já está lutando pela vida dela. Vai acontecer no momento que está tendo toda essa mudança ali, que ela está passando da criança para a adolescência. Ali vai acontecer, ela confunde tudo, gente. Isso aí acontece com todos os seres humanos. Então a gente tem que estar atento, principalmente aos nossos filhos, aí até os amigos dos nossos filhos, porque são eles que vão fazer. Eles querem viver, nossa, gente, desde muitos anos eles querem viver igual ao que o outro faz também. Os amigos fazem, eles vivem com os acontecimentos da época deles. Aí a gente não pode fugir, não pode, a gente tem um mecanismo de autodefesa que não deixa com que, quer dizer, faz com que a gente não veja essa situação. Mas ela existe sim, não dá para deixar de ver, gente. Tem que buscar ajuda, tem que buscar psicólogo, psiquiatra, levem na unidade básica de saúde e peçam ajuda, busquem ajuda, porque a gente é realmente nesse momento que os suicídios, olhem bem, dos 14 anos aos 29 anos, é a segunda causa, a maior causa de suicídio no Brasil, das pessoas nessa idade, é automutilação, é para jovens dessa idade ali. Então é muito, muito importante a gente ficar atento, gente. E é triste, assim, uma mãe, um pai ver uma coisa dessa acontecer, gente. A gente tem que procurar sempre ficar bem, buscar ajuda quando a gente não tem, puxa, não tem conhecimento, de repente, não são todas as pessoas que estudam, né? Que buscam esse conhecimento, não são todas as pessoas que têm acesso a tudo isso. Então, se vocês assistirem esse vídeo, assim, e quiserem pensar um pouquinho nisso, é bem interessante. Se tem filho, tem neto, tu nota a diferença da pessoa, tu nota que a pessoa está começando a ficar diferente. Então vamos lá, ó, se não puder conversar, se a pessoa não quiser ouvir, levem ele no psicólogo, façam uma terapia, conversem com alguém,
E vamos puxar isso aí, porque pelo amor de Deus, aonde eles vão chegar a gente não sabe, gente. Eles chegam no pior, eles não pensam, mas não é para chamar atenção, como a gente falou, né? Vocês viram como é interessante? Todas as terapias, a gente juntar todas elas assim, olhem o que dá. É muito importante a gente saber disso. Não esqueçam do que nós falamos hoje, tá? Eu vou deixar aqui meu abraço a vocês, se vocês têm interesse que a gente volte a esse assunto que é extremamente importante. O valor de um filho, gente, vamos falar de um filho, de um neto, poxa, de qualquer criança, quando tu quer fazer o bem de qualquer adolescente, criança, tu quer ajudar, poxa, nossa, dói. Quando a gente olha que é o filho de uma outra pessoa, não importa, ele também é filho, ele tem mãe, ele tem vó, ele tem familiares. Ninguém merece sofrer isso aí, gente. Tá bom, meus queridos? Eu deixo aqui o meu grande abraço carinhoso a todos vocês. Que Deus abençoe a todos. E que bom se um dia a gente puder resolver tudo isso aí e evitar de sofrer, né? Tá, gente? Um abração, fiquem bem. E até o próximo vídeo. Espero que tenha ajudado um pouquinho, tá bom? Grande abraço a todos.